Olá pessoal, bem, o tema que eu trago hoje aqui é falar sobre religião e Deus. É bom que a gente fala um pouco de tudo, né? Bem, às vezes meus colegas perguntam sobre a minha fé diante a Deus, ou se eu tenho alguma religião ou crença. Eu sou um pouco mais diferente, porque eu acredito que cada cara tem uma maneira de pensar, uma maneira de crer e ver Deus da sua forma. Eu Eu estudo a Bíblia, tenho um conhecimento um pouco dela, falo daquilo que gosto de pesquisar, analisar, tenho estudado ela de ponta a ponta. Cheguei à conclusão seguinte: quando falo em religião de Deus, eu apresento meu ponto de vista bíblico assim: olha, veja só, de que forma as religiões têm apresentado Deus? E por meio de quem? Porque as religiões ou igreja têm representantes de Deus como padres, pastores, bispos, e a Bíblia como meio de comunicação de conhecimento. Se representamos o Evangelho bíblico por parte da Escritura, veremos que a religião de Deus se apresenta em duas formas: apresentado pelos profetas e pelos anjos, ou seja, o Espírito Santo. Eu tenho essas duas formas de entender a religião de Deus: aquelas que são apresentadas pelos profetas e as que são pelo Espírito Santo, ou seja, pelos anjos. Seguindo os títulos aqui, como a religião de Deus apresentada pelos profetas, que é o título que eu venho abordar, a religião de Deus apresentada pelos profetas, vamos analisar pelas escrituras o seguinte. Veja em Hebreu 1, capítulo 1, versículo 1, diz: nos tempos antigos, muitas vezes de muitos meios, Deus falou aos antepassados por meio de profetas. Entendeu? Olha como está bem claro aqui esse capítulo aqui de Hebreus 1, versículo 1, né? Que Deus falou aos antigos pelos profetas, entendeu? De todos os meios. Em Números, lá no Velho Testamento, em número 12, versículo 6, Deus disse: quando entre vocês há um profeta, eu me apresento a ele em visões e falo com ele em sonho. Olha, Deus não falava por qualquer pessoa, não. Profetas são homens especiais com dons de adivinhos, curadores, com capacidade de ouvir, sentir e agir por vibrações espirituais. São talentos vibratórios e sensitivos. Eram homens especiais. Não era qualquer homem que pode trazer esse evangelho ou apresentar a Deus. Em Sabedoria 8, versículo 4, diz: de fato, ela é iniciada na ciência de Deus. Olha aí. Se Deus falava o povo pelos profetas, realmente o que eles tinham de ser homens especiais, aqui mostra, é uma ciência já vinda de Deus, né? Em 1 Coríntios 14, 21, apóstolo Paulo vem falar que Deus diz: falarei a este povo por meio de homens de outra língua e por meio de lábios estrangeiros. Homens de outra língua são homens especiais, médios, profetas, e por meio de lábios estrangeiros seria Espírito Santo, ou seja, os anjos, os enviados de Deus para falar com os profetas. Diz em Hebreus 2, 4, que Deus se apoiava os homens mediante sinais, prodígios, milagres e todos os tipos de dons. Olha aí quando fala mais uma vez que homens, profetas são homens especiais, com dons, com vibração, capazes de sentir a presença de Deus, de anjos, ouvir, ver, entendeu? Olha, em 1 Reis 22, 7, ou 2 Reis 3, 11, que é capítulo 3, versículo 11, diz: o rei Josafá questionou: por acaso não existe nenhum outro profeta de Deus que possamos consultá-lo? Olha, quando era importante um profeta, até os reis procurar consultar Deus pelos profetas, entendeu? Em 1 Samuel 9,9 diz: quando alguém ia consultar Deus, costumava dizer: vamos ao vidente. Porque em lugar de profeta dizia vidente. Mais uma vez aí, gente, vocês estão vendo, a Bíblia não mente. Está mostrando claramente que os profetas eram os primeiros homens de Deus, eram homens telepáticos, entendeu? Que sempre os reis, as pessoas costumavam consultar os profetas para entender Deus, ouvir Deus, entendeu?
Em Mateus 23:34 diz: é por isso que eu envio a vocês profetas, sábios e doutores. Não são nomeados por título da terra, e nem estudo da terra, mas por dons vibratórios, sensitivos, videntes, intuitivos. Já disse, são homens especiais, não são homens comuns. Não é homens que só porque lê a Bíblia, tendo um pouquinho do Evangelho, pode estar pronto para trazer a verdade sobre Deus ou dar o conhecimento dele. Isso é muito mais do que isso, gente. Há curas. Eles curavam. Eles têm possibilidade de falar com os anjos, com os Espíritos Santos de Deus. Eles eram protegidos por eles. Entendeu? À vista a gente vê aí pessoas aí, ou dirigentes, ou sei lá o que for. Eles não têm, não cura. Eles não têm essas línguas espirituais, vibratórias. Não tem essa possibilidade. São só posição, só somos da terra, pelo estudo da terra. Em 1 Coríntios 2, de 6 a 8, diz: é aos maduros na fé que falamos de uma sabedoria que não foi dada por este mundo. A fé, de acordo com Hebreus 11:1, diz que a fé é uma coisa que se vê sem perceber, ou seja, é uma coisa que existe, mas que não se vê. É espiritual, gente. É espiritual. Porque a fé é espiritual, ela é tocante, ela é sensitiva. Ela é mediúnico para com Deus, para com o poder dele. Lá em Jó 39:14-15 diz: ora, Deus fala de um modo, ora, Deus fala de outro. Mas as pessoas não prestam atenção. Por que as pessoas não prestam atenção? Porque são materialistas, são voltados para as coisas da terra, do mundo. Aquilo que se vê, que se toca. Eles não chegam na vibração espiritual, eles não usam o seu corpo, a sua energia para vibrar, para sentir, perceber. Eles não meditam porque é um perca de tempo para o homem da terra. Eles não entendeu? Eles não entram nessa. Eles querem só a letra, pregar sua letra, para falar sua letra, suas aparências. Em 2 Pedro 1:1 diz: por isso acreditamos com mais firmeza na palavra dos profetas. E vocês fazem bem acreditar. Mais uma vez, o profeta são pessoas especiais e muito importantes, não é qualquer homem. O profeta tem a possibilidade de curar, de ver, sentir presença de Espírito Santo, de Deus, falar com Deus. São homens especiais, não são qualquer pessoa com qualquer posição ou qualquer estudo. Em 1 Coríntios 2:14-22 diz: a profecia não é para os incrédulos, mas para os que acreditam, os que têm vibração espirituais, que têm possibilidade de aproximação com Deus. São homens especiais, homens médios. Não são qualquer homens também que possa dizer que sente, tem contato com o espiritual, que possa dizer que são médios de Deus, homens de Deus. Tem isso também. Em 1 Coríntios 6:17 diz: é preciso que vocês se renovem pela transparência da inteligência. Primeiro, está em 1 Coríntios 6:17. Essa transparência da inteligência, ela é iniciada na ciência de Deus, como já foi dito, de sua sabedoria. São as energias vibratórias que nós temos em nós, essas energias. Só basta meditar-se a Deus, desenvolver ela. Entendeu? Então, bem, para a próxima aula estarei falando sobre a religião de Deus revelada pelos anjos, ou seja, pelo Espírito Santo. Não é à toa que você vai ver logo no Novo Testamento Maria Madalena, José, Zacarias, Isabel e outros sendo visitados pelos anjos, do qual os anjos são pessoas especiais, como digo, profeta, que tem possibilidade de ver os anjos falar com eles. Então, na segunda parte, farei essa visão sobre a religião de Deus revelada pelos anjos ou o Espírito Santo. Até mais.